E o senhor me perguntou, deputado, o senhor ouve que eu lhe ouvi. O senhor afirmou... Deputado Nicolas, 2 minutos. Fala, Chupeta. Aí depois eu respondo tudo, né? Primeiramente, boa tarde. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E conduzindo aqui para minha pergunta. Para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso Aí falar. não fala não. Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloca no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto, para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, aí, a esquerda fica maluca. Parabéns, Chupeta. O tempo, Rui. Vamos lá. A minha pouca idade, mas realmente a molecagem está aqui atrás. Deixa eu continuar. A minha pergunta, senhor ministro, é a seguinte. No dia 13 de março, o senhor ingressou no Complexo da Maré para poder conversar com lideranças comunitárias, conforme o senhor disse. Mas é de notório saber, né, de conhecimento geral, de que aquela área é comandada pelo tráfico, mais especificamente do Comando Vermelho. E o BOP, agências de polícias, eles já manifestaram que só entram naquele local com um grande aparato de segurança. E o senhor entrou ali com 2 carros grandes, com insufilme, com 4 a 6 ali segurança, não dá nem para ver que eles são armados, e simplesmente não deu nenhum tipo de justificação com relação a isso. E eu queria lembrar ao senhor que o senhor justificou aqui anteriormente que o senhor não é político e nem também está em época de eleição para poder dizer que até seria aceitável o senhor ir até ali na Maré. Mas o senhor é uma autoridade de segurança pública que está à frente de corporações que devem combater o crime. Então, a minha pergunta, senhor ministro, é quem que negociou e conversou com o tráfico para que fosse autorizada a sua entrada no Complexo da Maré? Obrigado, presidente. Ministro, com a palavra... Senhor presidente, o tempo de liderança da minoria, não, já foi. Não, peraí, senhor presidente. Foi solicitado anteriormente, senhor presidente. Ô, presidente. Tem uma ordem, não é assim, não. Ô, presidente. Presidente. O governo falou, o PT falou, faltou a minoria, presidente. 18h25, presidente. Todos falaram pela liderança, a minoria não falou, senhor presidente. Presidente. A minoria não falou, presidente. A minoria, presidente. A minoria, presidente. Presidente, o deputado Eduardo esperou aqui. Presidente, deve haver 1 ou 2 líderes a O regimento confere ao presidente conceder tempo de liderança, não na ordem requerida. Tem 5 minutos para o ministro concluir, não haverá mais questões de ordem nessa sessão. Mas o PT teve a ordem. Um líder pode, outro líder não pode, presidente. Por que eu sou menos líder do que os outros líderes? Desculpa, ministro. Chupeta falou, presidente. Eu estou tranquilamente não há distinção, senhor presidente. Eu estou tranquilamente líderes não há distinção, senhor presidente. O governo falou, o PT falou, só faltou a minoria, presidente. Chupeta não deixe de atender o tempo da liderança da minoria. Resolvida a questão. Ministro vai Falta o microfone, presidente, dos desesperados. Isso não é resolvido, presidente. Isso daí não é democracia, presidente. Os senhores não são... Senhor ministro, por questão de justiça... Chora que por que o líder atender o tempo de liderança da minoria foi o único que não atendeu? Ministro, responda ao final do bloco passado, para que a gente tenha a posição clara do bloco passado, das perguntas que ainda restaram. Olha, e aí nós concluímos depois com as falas dos líderes. Nós vamos encerrar a sessão às 18h30. Se continuar tumulto, nós não vamos nem ouvir a fala do ministro. 4 minutos aqui, eu fecho. Com a palavra, ministro. Eu queria... Senhor presidente, foi feita a pergunta, o ministro ficou calado. Eu queria sugerir às senhoras e os senhores uma reflexão sobre esses convites e convocações. Porque daqui a pouco o Instituto vai passar a ter dificuldade de ser executado em face do ambiente indevido que se cria.
Eu fui parlamentar, eu nunca vi isto na minha vida, me perdoem. Mas é uma reflexão que eu faço como membro do Congresso Nacional. E tenho, portanto, toda a autoridade e legitimidade de propor essa reflexão. Porque realmente é muito, muito difícil haver um debate de ideias em razão, inclusive, dessa técnica de repetição das questões que são propostas. Eu vou tentar retomar aqui de onde eu me encontrava, em relação ao deputado Pinatti. Sobre... Pinato, desculpe, deputado, perdoe. O deputado Pinato. Deputado, a Constituição, o senhor sabe disso, no artigo 5º, inciso 57, trata da matéria. E o Código de Processo Penal também, salvo engano, no artigo 283, eu não tenho ele aqui para consultar, mas tenho quase certeza que no 283 do CPP. E nós temos uma decisão do Supremo. Portanto, não é possível, a estas alturas, alguém imaginar que vai se criar uma espécie de prisão compulsória na segunda instância. Hoje, isso é impossível. Agora, isso não significa... Essa fala foi minha, ministro. É o Alex Manente. O Pinato falou, estava aqui do lado. Pinato falou, desculpe, é que eu estou confundindo. Cadê o Pinato? Saiu, tá certo. Perdoe, viu, o deputado Manente. Manente, perdão. É porque ele falou também de uma coisa parecida. Peço desculpa ao senhor e ao deputado Pinato. Deputado Manente, em relação a aquela questão da segunda instância, não é possível criar uma prisão compulsória com segunda instância. Não é possível, o Supremo já decidiu isso. Agora, não significa dizer que um condenado em segunda instância não possa ser preso. São situações diferentes. São situações diferentes. A pessoa pode ser presa no Brasil no inquérito, pode ser preso na instrução, pode ser preso com a condenação em primeira instância, pode ser preso na segunda instância, pode ser preso após a segunda instância e pode ser preso após o trânsito julgado. Eu sei que o senhor sabe, mas eu tenho que responder a sua pergunta, já que o senhor me perguntou. Eu gostaria que o senhor... Presidente, está atrapalhando